paz do Senhor Jesus. Vamos então para mais uma pré-aula da EBD, classe dos jovens. Hoje, lição 12, quase encerrando o nosso trimestre de tanto conhecimento, tanto aprendizado. E hoje nós vamos aprender como se proteger dos vícios. O título da lição diz A Proteção contra os Vícios. No texto principal, temos um provérbio, 25:28, que diz assim: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, hoje nós iremos meditar nisso, de que uma pessoa que tem um vício, ela não tem autocontrole ou autodomínio, logo, ela não consegue conter o seu espírito, como diz aqui no texto principal. E no resumo da lição, diz: o autodomínio é uma virtude indispensável para a superação de um vício. Então, essa questão do vício é um assunto muito importante, é um assunto muito sério, porque é algo que traz uma prisão para a pessoa e traz muito sofrimento. Quem sabe até ali na classe que será ministrada essa aula, tem algum jovem que tem alguém em casa que possui um vício e que vive essa triste realidade dessa inconstância, desse sofrimento que é ter alguém que amamos que está preso em vícios. Mas, como nós veremos ao decorrer da lição, há vícios que são visíveis, por exemplo, o alcoolismo, o uso de drogas, e há outros tipos de vícios que a gente não tem como saber se a pessoa tem ou não, né? Como veremos também ao longo da lição, por exemplo, apostas, até que a dívida se torne grande e aí envolva também os familiares. Na questão do sexo, o vício da pornografia, também é algo que a pessoa faz escondido e que não é algo visível. Porém, independente do tipo de vício, ele traz muito sofrimento e esse não é o projeto que Deus tem para o homem. Eu gostaria de sugerir que o professor leia a orientação pedagógica dessa lição, porque ela traz 3 pontos importantes, que é justamente sobre um texto bíblico numa epístola de João, que vai explicar aqui sobre as concupiscências da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós já vimos em uma das lições que concupiscência e não concupisciência é um desejo desenfreado. A pessoa não consegue conter, dominar aquele desejo. Então, ele vai explicar aqui o que pode ser aplicado sobre a concupiscência da carne. Ele diz aqui que tem a ver com a natureza humana, que é completamente dominada pelo pecado, que ela está corrompida por esse desejo mau, imoral, que traz tristes consequências. A concupiscência dos olhos, aí vai fazer alusão ao que envolve a mente e a imaginação. Então, nós vemos hoje em dia como ela está aflorando na cultura desejos ilícitos, porque aqui ainda fala coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, pela música, filmes, literatura, a arte, ela sempre promove alimentar esse desejo carnal. Eu tenho conhecida da minha família, que na época que lançou 50 ou 70 tons de cinza, né, que é uma literatura que faz um apelo sexual muito forte. Ela sempre gostava de ver os filmes, eu acredito que nem leu o livro, mas gostava de ver os filmes, e deu algum período ali, ela ficou grávida, sem estar num relacionamento sério, e a gente vê como isso é latente, é real na nossa cultura. As músicas que acabam influenciando na forma das pessoas se vestirem, especialmente as mulheres, de uma forma sensual, porque a música domina a mente, e a mente é envolvida pela imoralidade, e esse espírito sedutor acaba dominando o coração da pessoa. E séries e filmes que também não trazem, na sua maioria das vezes, algo edificante. E a soberba da vida expressa a autoglorificação do homem no pecado. Fala sobre isso, do homem ser tão autossuficiente que ele despreza o seu Criador. Então é isso, é bem interessante essa orientação pedagógica.
O tópico 1 diz: os vícios no livro de Provérbios. O subtópico 1 vai falar sobre os vícios em Provérbios. Então, o autor de Provérbios vem alertando ao longo aqui dessa caminhada que estamos fazendo no livro de Provérbios sobre vários perigos da vida, das falsas amizades, da mulher imoral, dos vícios, da bebida forte. E ele traz esse alerta de forma muito, real, de situações da vida, né, como eu falei aqui, a situação da mulher, a sedução da mulher adúltera, o homem desprovido de sabedoria e entendimento, nós vimos que ele usa como uma figura de linguagem, ele personifica a sabedoria, ela sai gritando na rua, chamando as pessoas para ela, justamente para quê? Para livrar desses laços, como o vício é para a vida de uma pessoa. E que a consequência da pessoa não dar ouvidos à sabedoria, ao entendimento, pode custar a sua própria vida. Nenhum comentário, o autor diz assim, ó: "Não brinque com a sedução sexual", onde ele fala justamente sobre essa questão da imoralidade do autor de Provérbios estar chamando para a sabedoria e não cair nesse laço de ceder aos seus desejos. E aqui nesse subtópico fala sobre a importância de atentarmos que a única coisa que pode e deve dominar a nossa mente, a nossa vida, é a palavra de Deus. Eu gostaria de ler na versão da Bíblia Viva esse provérbio que está aqui, nesse primeiro subtópico, Provérbios 21, perdão, Provérbios 7, do 21 ao 23. A versão da Bíblia Viva, ela é bem atualizada e os jovens, eles vão entender bem. Então, o provérbio 7:21 diz assim: "Assim ela enganou o rapaz com suas palavras e sua conversa doce e mentirosa." Aqui está falando sobre a sedução. Aqui está falando sobre a mulher adúltera que seduziu esse rapaz. Mas nós podemos aplicar a várias situações da vida, inclusive o vício, porque o vício nunca aparece como algo assustador. Ele é algo que, a princípio, faz mais bem do que mal. Na verdade, a pessoa nem pensa que aquilo vai fazer mal e vai ter um custo. Então, aqui Provérbios mostra como a sedução do pecado faz. Ele acompanhou a moça, tal como um boi que caminha para o matadouro, como a corça que cai numa armadilha, e espera apenas a morte quando o caçador atirar nela, como um pássaro que entra no alçapão sem saber que nunca sairá vivo dali. E é isso que o vício faz. Ele é como se fosse uma porta entreaberta, iluminada, tem uma luz, e a pessoa entra por aquela porta, mas conforme ele vai se envolvendo cada vez mais com aquele vício, aquela porta se fecha e quando ele vê, ele não consegue sair mais daquela situação. E no versículo 24 diz: "Por isso, jovens, ouçam meus conselhos e obedeçam às minhas instruções. Não saiam do bom caminho para ir atrás desse tipo de mulher. Não fiquem pensando nela, nem se aproximem dos lugares que ela frequenta, porque ela já destruiu a vida de muitos jovens. Muitos já perderam a vida por causa dela." Então, aqui é isso que o pecado faz. Seduziu a muitos jovens. Muitos perderam a sua vida fisicamente, consequências de vícios, de drogas, de dívidas, e espiritualmente, porque eles estão dominados pelo pecado, como a pornografia, que é algo que tem corrompido a nossa sociedade. As pessoas estão cada vez mais sexualizadas e elas não conseguem ver o ser humano como uma obra de Deus, como alguém feito segundo a imagem e semelhança de Deus, e vê apenas como um objeto que pode satisfazer os seus impulsos sexuais. É muito triste e é muito importante essa lição. Subtópico 2 fala sobre a substância viciante. E aqui ele vai falar sobre a bebida forte e vai falar sobre o álcool. E aí eu queria trazer para o professor uma lista, uma lista dos principais vícios mundiais. Você sabe qual é? Você pode perguntar para os alunos. Ó, eu vou trazer aqui a lista com os 7 principais vícios mundiais, no mundo inteiro, que mais tem dominado as pessoas no mundo. Você sabe quais são? E pode perguntar qual que você acha que está em primeiro lugar. Pode fazer essa interação.
Lembrando que muitos pensam que vícios é só aquilo que é ilícito, como eu falei. Drogas, a gente sabe, são ilegais. Mas infelizmente há vícios que uma bebida, um cigarro pode se vender, né. Redes sociais podem causar vícios? Pode causar vício na pessoa, a pessoa não consegue ficar sem. Nós vemos especialmente hoje em adolescentes, inclusive jovens, que não conseguem ficar sem o seu celular. Isso é um vício. Não é não é um crime, porém pode estar prendendo a pessoa. Vamos lá então, primeiro lugar dessa lista é o álcool. O álcool está no número um dos vícios mundiais. E geralmente ele começa de uma forma social, né? Até na adolescência, na juventude, para não dizer não para o amigo, começa a ingerir bebida alcoólica e isso vai aumentando com o passar do tempo, né? Se torna algo, a pessoa até pensa que é algo que bebe socialmente, mas muitos caem nesse vício de não conseguir ficar sem beber. E é um vício que não afeta somente ele, mas afeta as pessoas que estão ao redor. Como eu disse na introdução, quem sabe até algum aluno tem esse problema, um parente que, por beber, já causou muita tristeza na família. Envolve, acaba afetando a vida de quem está ao seu redor. Segundo lugar, na lista de vícios mundiais, medicamento. Olha só, as pessoas começam a tomar medicamento para dormir, medicamentos para dor, né? E muitas vezes vão se automedicando e se tornando dependentes. E o interessante é que você sabia que o Michael Jackson, o grande, né? eh, Dizem que era o rei do pop, ele morreu. Muitos pensam que foi de overdose, quem sabe de algo ilícito, mas foi por conta de medicamentos. Ele morreu pelo alto consumo de medicamentos, medicou demais e acabou morrendo. Ele era viciado, né, em medicamentos e morreu por isso. Outra celebridade, Elvis Presley. Quem sabe é do professor, até como eu achava que ele tinha morrido por uso de drogas ilícitas também, consumo de drogas, mas não foi. Elvis Presley também, assim como Michael Jackson, tomou remédio demais e acabou morrendo por conta disso. Então está no em segundo lugar, e muitas vezes as pessoas ainda misturam medicamento com bebida e para ter algum efeito, e isso é devastador. Terceiro lugar, apostas. Sim, muitas pessoas são viciadas em apostas, seja corrida de cavalo, cartas, jogos online. Hoje em dia está muito alto, né, os jogos online, e até adolescentes às vezes veem como se fosse uma brincadeira, mas perdem dinheiro mesmo, jovens. Quantas pessoas entraram em negócios que investiram um alto valor. E eu também conheço um caso de uma família que quase foi destruída. Quando nós fomos aconselhar esse casal, ela começou a abrir ali o que a gente mais vê de comum muitas vezes é a parte de traição, e ela falava de como ele podia fazer aquilo, que ela descobriu, foi investigar e descobriu, e ela estava falando que o marido era viciado em jogos, apostas, e gastou muito dinheiro, trouxe muita vergonha para a família, porque aí ficou endividado, teve que pegar dinheiro emprestado dos parentes para pagar aquela dívida, trouxe muito sofrimento e quase a destruição da sua família se não fosse Jesus buscar ajuda espiritual para superar essa dificuldade até que ele fosse liberto desse vício. Em quarto lugar, drogas. As drogas já são um vício que a gente consegue identificar, que a pessoa usa e já altera o seu estado. Maconha, crack, cocaína, tantas drogas que existem e as pessoas fazem uso para ter aquele porque faz bem. O vício, ele traz uma sensação boa. Se fosse assim, as pessoas não ficariam presas a ele. Porém, depois a dependência é algo que pode destruir a pessoa. Então, as drogas estão em quarto lugar. Quinto lugar, nessa lista de principais vícios mundiais está o sexo, seja físico, de pessoas que praticam a prostituição, se envolvem com a prostituição, tem esse vício, ou seja, eh, online, né, a pornografia, sexo virtual, também é algo que está nessa lista em quinto lugar, é algo que está muito comum hoje em dia, esse tipo de vício. E é algo, como eu falei, imperceptível, que às vezes as pessoas até fazem, as pessoas fazem, não às vezes, né, fazem na sua privacidade. Inclusive tinha uma novela esses tempos que mostrava uma das atrizes principais que ela fazia
programa virtual, né, prostituta online, no caso, que não difere, ela estava expondo o seu corpo, não é menos pecado do que a prática. Claro que a consequência é diferente, uma pessoa que se deita fisicamente com alguém e uma pessoa que faz o online, né, a prostituição online. Porém, vício é pecado e não é esse o desejo de Deus para a vida da pessoa. E ali a personagem principal até uma figura aqui no nosso Brasil que é muito, conhecida e isso acaba influenciando, né, porque como nós falamos antes que a nossa cultura, a mídia, ela influencia muito. E quem sabe ele deu ideia para quem nunca tinha pensado em ter esse tipo de recurso. Vamos lá então, sexto lugar, redes sociais. Nós temos visto, inclusive nas nossas igrejas, esse perigo, esse mal que tem viciado as pessoas não conseguem ficar um culto sem acessar as redes sociais. Precisam ver ali sobre as curtidas, as atualizações. E infelizmente esse é um mal muito grande. Quem sabe um dia vai subir essa lista aqui, infelizmente, porque nós temos visto isso, como as pessoas não conseguem, acordam, às vezes antes de lavar o rosto, já estão lá acessando as suas redes sociais. E, por último aqui dessa lista, sétimo lugar, o cigarro, que também, infelizmente, é uma droga legalizada e muitas pessoas estão doentes, né? Tanto que quando a gente vai consultar, a primeira coisa que o médico pergunta, bebe ou fuma? Que são duas drogas que fazem muito mal para o nosso corpo. E o que essas drogas fazem? Elas liberam a dopamina, que é o hormônio do bem-estar. Então, a princípio, a pessoa utiliza algum desses itens aqui dessa lista de vícios, né, alguma desses hábitos, na verdade, tem algum desses hábitos, e isso libera dopamina, mas o problema é que a dopamina ela é produzida, a pessoa tem o prazer, mas depois ela cai muito. Então, por exemplo, vamos trazer aqui em números. Então pensa numa tabelinha ali, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Então o seu dia, você está num dia ruim, seu dia está -1. E aí alguém chega e oferece eh, algo para fazer de uma dessas coisas aqui da lista, seja para beber, seja relacionado à aposta, né, seja, aqui também tem o pecado da pornografia, vamos assistir algo ilícito, enfim, ou como dizem até o açúcar também, que é algo que vicia, vamos comer um docinho, enfim, vai utilizar algo que causa um vício, e a pessoa aceita. E aí ela vai, é a dopamina liberada, e ela sai desse estado de -1, -1 para +1, subiu 2 pontinhos ali da tabela, e ela se sente muito bem. E o nosso cérebro, ele é recompensador. No dia seguinte, seu dia está ruim de novo, e ele vai querer recompensar, vai querer novamente aquela sensação boa, liberar novamente a dopamina. E você pensa: "Eu vou fazer isso de novo. Esse hábito que eu fiz ontem, eu vou fazer de novo". E você faz. Só que no dia seguinte, vai ter tido uma queda nessa sua tabelinha, você não vai estar mais -1, vai estar -2, porque após a liberação, a queda ela é maior. E aí você vai fazer a mesma coisa, só que em vez de subir de -2, subir para +1, ele vai subir para 0, de -2 para 0. E assim sucessivamente. Então a pessoa que ela é viciada, ela sempre está numa situação que ela está insaciável. O máximo que ela consegue muitas vezes é chegar no 0. Aí ela já está presa, ela não consegue mais ter felicidade fora daquele vício. E isso que nós chamamos do fim do poço, onde ela está totalmente presa, não consegue mais viver a vida sem utilizar aquele vício. Vamos para o subtópico 3, então, os demais vícios. Aqui o autor vai colocar eh, sobre as guerras dos seres humanos, né? Que a guerra é contra a nossa natureza. Porque por mais que tenhamos entregado a nossa vida a Cristo, sejamos conduzidos pelo Espírito Santo, sempre haverá essa guerra contra a nossa natureza pecaminosa. E aí ele fala aqui que esses vícios, eles podem se apresentar na área de necessidades instintivas, que, ou seja, do nosso instinto, que é a comida, o sexo, o poder. Na área emocional, tristeza, ira e preguiça. A preguiça pode acabar viciando pessoas se tornarem preguiçosas e ser um vício. E na área do espírito humano, ambição, inveja e soberba. Então,
Muitas pessoas perguntam se o vício ele é comportamental ou físico, dessa dependência física que nós vimos os exemplos aqui. Mas, nós podemos dizer que, na verdade, o vício é a soma dessas 2 coisas, comportamento e a questão física. Porque o nosso comportamento sempre vai procurar estímulos, nós vamos agir para produzir esses estímulos que vão dar prazer para nós. E aí, quanto maior o vazio no coração da pessoa, mais vai ser essa busca por esses estímulos. Por isso que o homem, quando ele realmente consegue ser preenchido pela palavra de Deus, é muito difícil ele ceder às tentações e ficar preso aos vícios, porque a palavra de Deus ela preenche o nosso ser. E toda pessoa que está presa num vício, ela está tentando preencher algo que, quem sabe, na sua infância, durante a sua vida ali foi maculado ali, foi ferido o coração e ela não consegue ver a luz de Deus nessa área da vida dela. Então o vício vem para tentar preencher isso, algo que está faltando na vida da pessoa, mas em Deus, através da palavra de Deus, isso pode ser preenchido. Falando ainda na questão da pornografia, tem um ator muito conhecido, o Terry Crews, na série Todo Mundo Odeia o Chris, ele é o pai do Chris. E esse ator muito conhecido, fez vários filmes, ele abertamente ele declara que ele era viciado em pornografia, acho que desde a sua juventude. E ele trouxe isso como, assim, um vício em cartas, um vício em apostas de cavalos, digamos assim, né, quanto é destruidor. Ele fala disso abertamente. E ele conseguiu, se libertar desse vício, e hoje ele tem até um podcast onde ele ajuda pessoas, como? Mudando hábitos. Ele disse até em uma das suas falas que ele sempre que vinha o desejo de assistir a pornografia, ele ia ler um livro, ia fazer outra coisa que pudesse ocupar a mente dele. Também falando ainda em questão de buscar conhecimento, como verificar esse testemunho, digamos assim, desse ator, tem um perfil no Instagram que chama-se Recuse Clicar, que trata sobre essa ajuda para quem é viciado em pornografia ali, é uma jovem, já há anos tem esse trabalho, para ajudar pessoas que não querem mais consumir esse tipo de conteúdo. Vamos para o nosso tópico 2, o vício e suas consequências. Aqui, o autor vai falar o conceito, que basicamente podemos conceituar o vício como um hábito ou costume duradouro que leva a pessoa a fazer alguma coisa que traz algum bem-estar, como nós falamos, né, que vai liberar a dopamina, que é esse hormônio do bem-estar. E aí ele fala, que a pessoa, quando tem que passar pela abstinência, ou seja, quando ela tenta deixar de consumir aquilo que causa o vício, isso traz uma série de sintomas desagradáveis, provando que a pessoa está viciada. Eu vi um podcast falando sobre vício e ele falou como ele descobriu que ele era viciado em café. Ele fez uma viagem e aí ele tinha ficado um período sem consumir café e se sentiu muito mal. Então ele percebeu que ele estava viciado em café. Ele falou: "Não, então eu vou abrir mão, vou parar de tomar café porque meu corpo já está viciado". E ele pegou e cortou o café, só que ele fez isso de uma forma muito drástica, total, sem nenhum café. E então, 3 dias ele fez isso, e aí o corpo já começou a apresentar sintomas, ele tinha dor de cabeça, tinha constipação, o intestino ficou preso, daí logo dava dor de cabeça, dava febre, né, além de uma dor de cabeça muito forte, não tinha apetite, e aí ele fala que, fez uma bagunça na nossa farmácia cerebral, que o vício já estava ali. E que o nosso cérebro é recompensador, ele tirou aquilo, né, que fazia bem, que era o café, e ele não sabia. Então ele ficou 3 dias assim, depois de 3 dias de muito sofrimento, ele falou que estava no restaurante com a esposa dele, e ele nem tinha fome. E ele pensou: "Olha, acho que eu não vou aguentar mais, eu vou tomar um café". E ele falou que tomou o café, ele falou que foi algo, incrível, instantâneo, que a esposa dele viu. Em 10 minutos ele ficou bem novamente. Aí depois ele procurou uma orientação de um nutrólogo, para poder orientar, então não reduzir de uma forma drástica, mas ele reduziu bastante o café. Então ele toma, por exemplo, só 2 doses de café, de manhã e à tarde, porque o corpo dele estava dependente e ter tirado de uma vez fez mal para ele. Então o vício, ele é e finalizando aqui o subtópico 1, é como uma cidade sem
proteção, a pessoa fica desprotegida quando ela fica vulnerável por conta daquele vício, e a consequência é a destruição, né, assim como uma cidade que não tem uma fortaleza e corre o risco de ser atacada e não estar protegida, assim é a pessoa que tem o vício, ela está totalmente vulnerável. Subtópico 2: tipos diversos de vícios. Ainda falando em vícios, eu queria ler também aqui na Bíblia Viva, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos do 12 ao 14, que também fala sobre esse controle do pecado de uma forma bem clara. Não deixem nunca mais que o pecado controle esse corpo fraco de vocês. E não cedam aos seus desejos pecaminosos. Olha que incrível. Não deixem que nenhuma parte de seus corpos seja um instrumento do mal usada para pecar. Antes, entreguem-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para seus bons propósitos. Nunca mais o pecado precisa voltar a ser-lhe senhor. E é o que o vício faz. Ele escraviza a pessoa. Ele é o senhor. Pois agora vocês não estão mais amarrados à lei com que o pecado os escraviza, mas livres sob a compaixão e misericórdia de Deus. Aleluia. Esse é o poder do Espírito Santo para libertar do poder do pecado. Então, no subtópico 2, fala sobre esses tipos diferentes de vícios. Como eu falei, tem aqueles que são lícitos, que são visíveis, e tem aqueles que são ilícitos, que a gente não consegue saber se a pessoa tem ou não. Aqui ele fala, ó, necessidades básicas que podem causar, né? Comida e bebida pode se transformar o quê? Uma compulsão alimentar ou alcoolismo. Pessoas que a glutonaria é uma obra da carne, também depois nós vamos finalizar lendo sobre as obras da carne na versão da Bíblia Viva, mas tem pessoas que controlam o peso, né, muitas vezes forçam até, vomitar porque, se vê gorda, é um vício também relacionado a essa parte da alimentação, que traz muito sofrimento, um distúrbio, né, e algo que era para ser abençoador se torna um distúrbio, por meio do sexo, como o vício da pornografia, sexo excessivo e promiscuidade, que nós vimos que especialmente os jovens são muito influenciados pela nossa cultura, pelo que vem, por isso que Jesus fala que os olhos são a lâmpada da alma. E que os vícios eles querem se tornar o dominador de maneira autônoma, eles não querem saber que estão ali, né, porque se a pessoa sabe que uma das principais coisas de quem tem um vício, geralmente, é a negação, de quem não está tratando está dominado, é negar que tem aquele vício. E o primeiro passo para a libertação é reconhecer que tem aquele vício. E o terceiro subtópico, então, vícios presentes na vida dos jovens. Aqui fala que especialistas da área da saúde mental têm se dedicado em estudar os comportamentos de jovens por intermédio desses vícios. Fala sobre a dependência química, é o vício mais comum entre os jovens. Então, a nossa sociedade está preparada, como ajudar, há centros de recuperação, a igreja ajuda, há o nosso estado, há locais que pode buscar ajuda específica em diversos setores da nossa sociedade para uma pessoa se recuperar. Mas como nós vimos aqui, o primeiro passo é a pessoa reconhecer e querer essa ajuda. E, infelizmente, muitas pessoas estão presas nesses vícios que começaram, como diz aqui, esse ponto de maneira recreativa, começaram como uma festa, uma diversão, e acabaram se tornando um vício destruidor que pode levar até a morte. Inclusive o álcool, o jovem que entra por esse caminho, tentando muitas vezes preencher um vazio, como nós vimos, e acaba entrando por esse caminho onde a porta se fecha e não abre mais. E aí, por exemplo, o vício do álcool, ele destrói a vida da pessoa, destrói quem está ao redor. Não tem como prosperar, como vai prosperar alguém que tem um vício assim? E traz muito sofrimento para a família, para os vizinhos e as famílias. Quantos pais de família não choram hoje em dia por filhos que estão presos nas drogas, presos nos vícios? Mas há poder na palavra de Deus.
Há poder na presença do Espírito Santo para dar luz e trazer a pessoa novamente para o caminho do bem, para o caminho da felicidade. Último subtópico, então, protegendo-se contra os vícios. Então, primeiro ponto ele vai falar aqui, crucificados com Cristo. E ele fala sobre o velho homem, que ele foi crucificado com Cristo. Então, por isso a importância de entender a palavra de Deus, de preencher esse vazio com a palavra de Deus, para não buscar preencher de outras formas, porque isso é muito perigoso. Isso pode custar a vida. E ele diz aqui que a característica de uma pessoa dominada pelo Espírito de Deus é a de se inclinar para virtudes do Espírito. Então, nessa luta entre a nossa natureza, nossa carne e o Espírito, aquilo que nós alimentarmos é o que vai nos fazer estar bem ou estar mal. Nós vamos finalizar lendo aqui sobre as obras da carne na versão da Bíblia Viva. Subtópico 2, os vícios não reinam mais. E ele fala que quando nós fomos dominados pelo Espírito, mais uma vez ele pontua isso, nós temos essa graça. Daí ele diz aqui que não significa que não seremos tentados. Nós temos sempre essa luta. Falamos disso aqui também antes. E a solução sempre é buscar as virtudes do Espírito. Aqui nós podemos trazer um dado importante sobre o vício. Da University College London, que fez um estudo e trouxe essa informação aqui, que uma pessoa demora 66 dias para provar que não tem um vício. Então, se alguém nega-se a dizer que é viciado, então ela tem que ficar 66 dias. Se ela conseguir ficar 66 dias sem aquela prática, então realmente não tem o vício. Olha que interessante. Como a nossa vida de autodomínio, autocontrole, é que vai provar se a gente tem ou não um vício. E o último subtópico fala sobre isso, exercendo o autodomínio. E ele diz que podemos dizer não ao pecado, ao vício, e ao mesmo tempo cultivar uma virtude indispensável para vencer as lutas contra os desejos pecaminosos. Quais virtudes? A virtude do autodomínio da temperança. E é isso que o sábio faz dentro do livro de Provérbios. Ele sempre vai se desviar do caminho perigoso. Ele consegue viver de uma forma que ele domina o seu espírito, que é o autodomínio. Essa é a maior liberdade que o evangelho proporciona. E que triste é que muitos cristãos ainda estão na igreja, mas não conseguiram adquirir essa virtude de ter o autodomínio, porque Cristo, ele preparou isso para nós. E, para encerrar aqui, antes da gente ler sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, você pode sugerir para os seus alunos um desafio de 7 dias para se libertar de algum vício que tenha. Seja, né, das redes sociais, que infelizmente a maioria tem esse vício, seja na área da imoralidade, da pornografia, apostas, não sabemos, nossos jovens gostam de apostar. E aí, como que faz esse desafio? São 3 passos. O primeiro, ele vai escolher alguém para ser o supervisor dele. Alguém que ele vai confessar esse pecado, trazer à luz, porque, como dizem, um pecado não confessado é um segredo entre você e o diabo. O primeiro passo é trazer à luz, externar aquela luta, aquela dificuldade para alguém de confiança, alguém que vai orar com você, que vai perguntar se você está vencendo, que vai te acompanhar. Esse é o primeiro passo para a libertação daquele vício. Tendo achado esse supervisor, essa pessoa que vai te ajudar, esse conselheiro, segundo passo, você vai orar 6 minutos por dia só por aquele vício. 6 minutos você ora especificamente sobre isso, apresenta diante de Deus seus desejos, dificuldades, necessidades, só sobre esse vício. E em terceiro lugar, você vai escolher um salmo da palavra de Deus, ou algum texto que você tem intimidade, que você goste, que te edifica, e você vai meditar, é muito além de ler, você vai ler e você vai meditar, pedir que o Senhor enche sua vida com aquele salmo, e que você compreenda e que venha te preencher com a palavra de Deus. E com esses 3 passos,
você vai conseguir a vitória em nome de Jesus. O professor vai dizer para o aluno, vai dar essa sugestão. O mais desafiador é ter alguém em que possa confiar. E o professor sendo alguém que já tem um vínculo ali com o aluno, quem sabe o próprio professor pode ser alguém que vai ajudar aquele jovem a se libertar, a vencer esse vício. Outra questão importante, se alguém, que alguém possa ter essa dúvida: como eu sei que eu estou viciado? E aí, dizem que se você não consegue ter um controle, se você não consegue ter controle, ficar sem por 7 dias. Então, por 7 dias você não consegue ficar sem acessar suas redes sociais. Você não consegue ficar 7 dias sem tal prática, sem ver tal coisa, sem fazer tal coisa, é porque aquilo já se tornou um vício na sua vida. E, então, antes de ler a conclusão, eu gostaria de ler aqui na Bíblia Viva, Gálatas 5:22. Eu vou ler primeiro o fruto do Espírito. Depois eu vou ler as obras da carne, que eu acho que para esse entendimento que nós estamos tendo aqui vai ficar perfeito. Gálatas 5:22. Na versão da Bíblia Viva diz assim: Mas, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Esse é o fruto do Espírito, a principal coisa que nós devemos buscar nas nossas vidas. Agora vamos ver as obras da carne, caminhando para o final. Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados. Então começa com o comportamento. Nós falamos se é algo físico ou comportamental e são as duas coisas. O que são esses maus resultados de você seguir a sua própria inclinação errada? Pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, isto é, incentivo à atividade dos demônios, ódio e luta, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, o sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho. E haverá falsa doutrina, inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Então, o vício, ele afeta o estilo de vida da pessoa. E isso é uma prova de que a pessoa não está salva. Porque se o Filho vos libertar, Jesus disse, verdadeiramente sereis livres. É uma verdadeira liberdade, não apenas de cadeias físicas, mas de cadeias espirituais. Vamos ler a conclusão, então, para finalizar a nossa lição? Nessa lição, vimos o quanto os vícios são perigosos e podem se mostrar dominadores da natureza humana. É contra esse domínio que a palavra de Deus nos alerta a respeito dos vícios e mostra com clareza que é possível e, ao mesmo tempo, é a vontade de Deus que não sejamos dominados por eles. O autodomínio aparece como uma virtude cristã indispensável para sairmos vitoriosos na luta contra os vícios. O que nos garante a nossa vitória é que estamos crucificados com Cristo. O Espírito Santo habita em nós e por isso podemos andar em novidade de vida. Amém? Deus abençoe, uma ótima aula.